Bem-vindos ao Go no Pampa, o podcast onde tradição e estratégia se cruzam como linhas num tabuleiro de 19 por 19. Eu sou Pedro, o fundador do Clube Pampa Go, e este programa é basicamente uma conversa com meu chimarrão e vocês, separados pelo tempo. Com isso, começamos. Como se começa uma partida de Go? No primeiro episódio, vimos que Go é um milenar jogo de tabuleiro, jogado num campo com 19 linhas horizontais e 19 verticais, sendo assim 361 cruzamentos. Dois jogadores se enfrentam, um com pedras pretas, outro com brancas. O objetivo é cercar e controlar território e, se necessário, defender esse território ou invadir aquele do seu oponente. Cada pedra colocada é definitiva e não pode ser movida. Quando um grupo de pedras é completamente cercado, ele é removido do tabuleiro, contabilizando pontos no final da partida. As pedras pretas sempre iniciam o jogo e isso significa uma certa vantagem. No século XX, foi criada a regra chamada Komi, que normalmente diz que o branco deve iniciar a partida com 6,5 ou 7,5 pontos para equalizar as chances de vitória. Diferentes países têm diferentes consensos sobre isso, mas funciona. O meio ponto serve para impedir empates. Historicamente, as partidas de Go eram iniciadas com algumas pedras já pré-posicionadas em pontos específicos, como, por exemplo, nos 9 pontos demarcados na maioria dos tabuleiros. Esses pontos geométricos são popularmente chamados de Hoshi, ou estrela, em japonês. Mas no Japão, desde o período Edo, que foi do ano 1603 a 1867, um período que o jogador de nono dan profissional Michael Redmond chama de a Era Dourada do Go, o jogo se inicia com o tabuleiro vazio, e isso finalmente é exportado para o resto do mundo por volta de 1950. Se tu já viu um tabuleiro de 19 por 19 vazio, tu já deve ter pensado que ele parece enorme. Até é intimidador. São muitas possibilidades. O que eu faço? Onde que eu jogo? Como que começa? A liberdade existe. Tu pode jogar onde tu quiser. Mas, considerando que o objetivo principal do jogo é conquistar território, ou, como se diz na Coreia, construir casas, é comum iniciar o jogo pelos cantos do tabuleiro. No vídeo intitulado Fuseki Zero, parte 1, a geografia do tabuleiro, disponível no YouTube, o professor Felipe Hermann, sétimo dan brasileiro, traz uma ideia muito legal para visualizar o tabuleiro. Ele fala sobre o tabuleiro não ser 2D, em duas dimensões, mas sim 3D. Ele é uma montanha, vista de cima. O cume da montanha é o ponto central, chamado de Tengen em japonês. Tengen significa a origem do céu, mas podemos pensar seu significado como o ponto mais alto nos céus. Assim como é mais fácil construir uma fazenda e trabalhar numa plantação na base de uma montanha, onde o terreno é mais plano e acessível, é mais fácil fazer território no tabuleiro de Go nos cantos. Depois, nas laterais. E então, finalmente, no local mais difícil, no centro, ou no cume da montanha. Outra ideia legal que o professor Felipe Hermann traz naquele vídeo é um provérbio que diz: o canto é ouro, o lado é prata e o centro é grama. Por isso, quase todas as partidas começam com ambos os jogadores reclamando os 4 cantos e então disputando as laterais. Na disputa pelas laterais, é natural que iniciem discussões que se direcionam para o centro do tabuleiro. Algumas partidas têm somente uma grande luta à moda tudo ou nada e quem vencer a discussão ganha tudo. Outras partidas têm pequenas escaramuças espalhadas por aí que vão se conectando e se ramificando e de maneira bem dinâmica, eventualmente, todo mundo se entende com seus pedacinhos de terra espalhados pelo pampa. Eu, pessoalmente, acho bonita essa maneira de pensar a partida. Discussões sobre diferentes temas onde cada um apresenta seus argumentos e vão se conversando, tentando ceder onde é necessário ceder, pressionar onde é necessário pressionar, derrubar onde é necessário derrubar, desistir quando se está verdadeiramente errado
e vencer graciosamente quando se está mais certo, com respeito e humildade. Cabe aqui uma sessão para explorarmos algumas maneiras de enxergar o tabuleiro. É claro que é só um jogo. É um jogo simples, criativo e divertido. É uma brincadeira, mas brincadeira também é uma coisa muito séria. Eu acredito que todos têm muito a aprender com o Go. As habilidades mentais e de controle emocional que são necessárias para um bom jogo são transferíveis para quase tudo na vida. Não preciso pensar em onde posicionar uma pedra de Go para aprender a fazer fogo no fogão a lenha, mas o processo mental de análise do problema pode ser muito parecido. Esse é um tipo de músculo mental que estamos fortalecendo ao jogar Baduk. Quero trazer aqui, então, algumas das maneiras que mais gosto de pensar o Goban, ou o tabuleiro de Go. Existe um autor chamado Brandon Sanderson, cuja trilogia intitulada Mistborn, Nascidos da Bruma, é hoje minha série favorita de livros de fantasia. Além de recomendar fortemente todos os livros desse escritor, trago que o equilíbrio entre forças opositoras é um tema recorrente de sua obra, o que é, nada surpreendentemente, apaixonante para quem joga um jogo que funciona fundamentalmente assim. No caso de Mistborn, as duas forças em oposição são a ruína e a preservação. Caso tu goste de livros de fantasia, vai até uma livraria comprar essa trilogia. É melhor que Fandango e Quirera. Tá. Mas o que o Brandon Sanderson tem a ver com este episódio? É dessa maneira de pensar, das forças opositoras, que criei esta lista de metáforas. Vamos a ela. Metáfora número 1. Um loteamento de terrenos. Imagina um pedaço de terra recém-preparado para ser fracionado em terrenos. Duas famílias detêm o direito de posse e precisam decidir com quais lotes, em quais locais e com qual metragem cada família vai ficar. Cada um dos familiares de ambos os lados vão até o local armados com estacas pintados da cor de sua família, uma preta, uma branca. Resta descobrir se a partição será pacífica, belicosa, justa ou injusta. Metáfora número 2. Estrelas no céu. Imagina que, ao olhar para o céu noturno, todas as estrelas são visíveis a olho nu. O tabuleiro de Go, gradeado para facilitar a visualização, serve como uma maneira de organizar as distâncias entre os astros que o jogador vai escolhendo para análise, um a um. Posicionando os astros que chamam a sua atenção, ele descobre se existe relação entre as peças do universo e se essas relações são fortes ou fracas, próximas ou distantes, influentes ou isoladas, e contempla o cosmos como um grande salão de dança onde cada uma dessas peças dança em relação a todas as outras. Metáfora número 3. Fatias de mercado. Imagina duas empresas disputando uma mesma população consumidora. Quem compra os produtos da empresa A não precisa comprar os produtos da empresa B e vice-versa. O tabuleiro significa o mercado, e as investidas do preto e do branco significam as estratégias de marketing e penetração das empresas A e B nesse mercado. Talvez a empresa branca tente conquistar uma fatia dos compradores que era fiel à empresa preta, mas a empresa preta defende a fidelidade de seus clientes e mantém sua perenidade. Ou talvez a invasão seja bem sucedida e alguns daqueles que compravam sempre o mesmo produto passem a comprar o produto concorrente. Metáfora número 4. Diálogo entre duas partes. Uma conversa pode ser calma, com cada uma das partes apresentando seus argumentos e tentando entender aqueles do outro. Ou pode ser contenciosa, cheia de palavras cortantes e contra-argumentos deletérios. Diz-se que, muitas vezes, a melhor jogada do teu oponente é também a tua melhor jogada. Isso faz com que sempre tentemos pensar não só como nós mesmos, mas também como nosso companheiro de peleia. Se isso não é empatia, não sei o que é. O tabuleiro final de um diálogo mostra que alguém esteve pelo menos um pouco mais correto que o outro, mas também mostra o caminho argumentativo que as partes fizeram.
Nenhuma partida é previsível e as estratégias se adaptam de acordo com as do companheiro. Por isso, conversar, assim como jogar, pode sempre ser divertido e valer a pena. Metáfora número 5. Geopolítica e disputas fronteiriças. Escolhe um período histórico e imagina uma disputa entre impérios, reinados ou países. Ou talvez entre tribos e etnias e até entre diferentes famílias ou núcleos familiares. Ou ainda, escolhe um mundo mágico que tu gosta. Tolkien, J.K. Rowling, George Lucas, Brandon Sanderson, George Martin e vá lá, tantos outros nomes da literatura mundial. Espanhóis e portugueses, imperialistas e farroupilhas, escolhe tua geopolítica favorita e incorpora um dos lados. Será que o teu lado consegue mais território por diplomacia e concessões ou é necessário invadir e dominar? Será que o que tu já conquistou está realmente seguro ou existem brechas? Qual será a jogada perfeita que conseguirá dominar aquele local estratégico? Aquele muro intransponível é uma montanha ou um rio? Aquela abertura é um pampa ou um cânion? Aquele espaço é uma colina solitária ou uma ilha? Cada pedra pode ser um soldado solitário, um herói bem posicionado, uma isca, um porto seguro ou um general que comanda grupos de pedras, pelotões, companhias, batalhões, exércitos. É tu quem decide. Metáfora número 6. Acordos judiciais. De maneira muito parecida com a metáfora da geopolítica, podemos imaginar uma contenda entre pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas. Um processo, uma acusação, uma defesa. Qual lado precisa ser mais agressivo, passivo, manipulador, adaptável? Qual resolução é a melhor para o problema? Litígio ou acordo? Concluindo esta lista de metáforas, o que é bonito é que o jogador pode escolher qualquer uma dessas, ou das suas metáforas, ou nenhuma. É, como tudo que importa parece ser, belo por si só, e não precisa de simbolização nenhuma. Ainda assim, essa expansão de sentido pode ser uma boa ferramenta para ensinarmos algo sobre a vida para nós mesmos. A partida de Go tem 3 estágios: Fuseki, Chuban e Yosei. Fuseki significa preparação, ou pedras espalhadas e distribuídas. É a abertura do jogo, o início da estratégia e da definição das intenções de cada jogador. Como mencionado anteriormente, costuma-se iniciar pelos cantos, depois pelos lados e então mover-se em direção ao centro. Tendo dito isso, é aqui que começam a se evidenciar as emoções dos jogadores. Jogadas consideradas lentas ou seguras demais podem transparecer medo, retração ou, quem sabe, um amor de avô, de quem ensina de rédea frouxa e mão forte. Jogadas consideradas rápidas ou ousadas demais podem se transformar no que chamamos de overplay, transparecendo imprudência, arrogância ou inexperiência. Jogadas lentas asseguram poucos pontos e pouco potencial, enquanto jogadas rápidas podem ser tão expansivas que se tornam frágeis e desconectadas. Quando os jogadores terminam de apresentar suas intenções, começa o embate. A partir daqui, a única direção é cara a cara. Começa o meio de jogo, ou o Chuban. Chuban significa estágio do meio, meio de jogo, ou centro do tabuleiro. Aqui, citando do blog do Go Magic. Esta fase é marcada por batalhas intensas, expansão territorial e invasões estratégicas. Diferente da abertura, em que os jogadores se concentram em posicionamentos amplos, o meio de jogo gira em torno de lutas locais, ataque e defesa e da adaptação aos planos do adversário. É a parte menos desenvolvida em termos de teoria e a mais imprevisível da partida. Durante essa etapa, os jogadores avaliam os pontos fortes e fracos dos diferentes grupos, decidindo quando atacar, defender ou invadir o território do oponente. Um bom desempenho no Chuban exige habilidades sólidas de leitura, reconhecimento de formas,
e a capacidade de equilibrar tanto as lutas locais quanto a influência global. O meio de jogo define o rumo da vitória ao moldar o equilíbrio territorial final e preparar o terreno para o fim de jogo. E quando chegam nesse fim de jogo, ou Yose, os jogadores devem tentar reduzir as fronteiras do território inimigo enquanto terminam de consolidar as últimas paredes do seu. O ideograma utilizado na palavra Yose significa muitas coisas, mas as que considero mais pertinentes são empurrar o seu oponente enquanto segura seu cinto e decidir o preço e fechar negócio. Mais uma vez citando o Go Magic. O fim de jogo é considerado a parte mais matemática do Go, pois o valor da maioria das jogadas pode ser calculado e priorizado. Um bom desempenho no Yose exige a atenção aos detalhes, já que pequenos erros de cálculo podem resultar em perdas significativas de pontos. O jogo termina quando um dos oponentes desiste ou quando os dois jogadores passam a vez e então contam-se os pontos. Os poemas de hoje são dois dos clássicos chineses do século VII, escritos pelo chanceler, cartógrafo e historiador Xu Jingzong, e seguem. Primeiro, como cardumes, o exército se ordena. De súbito avanço, o adversário se adianta. Cercando o território, rompe-se o olho. Tomando os campos, abre-se a fronteira. As fileiras se estendem como nuvens. Os pontos dispersos brilham como estrelas. A vitória vem do vigor do espírito, não da diferença de nascimento ou classe. Segundo, ao limpar o tabuleiro, já se prevê o inimigo. Estratégias ocultas lembram o uso de generais. Pela forma, decide-se o triunfo, e o tímido jogador reflete antes de agir. Em batalhas sucessivas, há resgates. Na busca do todo, o equilíbrio se mantém. A mente do soberano une-se à sabedoria de Yao, e o jogo flui fino como fios de cabelo. O podcast Go no Pampa nasce para celebrar o encontro entre o velho e o novo, o leste e o sul, a mente e o coração. Muito obrigado por ter ouvido até aqui e encerro dizendo que o Clube Pampa Go é uma iniciativa de divulgação desse jogo tão querido e um esforço insistente para jogar ao vivo, olhando no olho do companheiro de peleia. E é com esse sentimento que faço um convite para todos os ouvintes, em especial para quem é de Caxias do Sul e da Serra Gaúcha. Vem aprender e jogar Go com a gente. Um grande saludo a todos e até a próxima.